Shabbat Shalom. Mais uma vez nós temos o mérito de começar a Torá desde o começo. Essa semana nós vamos ler a Parashat Bereshit, que é a primeira Parashat do livro do Bereshit. E essa Parashat é muito importante por vários motivos. O primeiro motivo porque essa Parashat fala sobre a criação do mundo. Isso já é muito importante, porque essa questão de como, entre aspas, surgiu o mundo, é uma questão que ocupou a humanidade já há milhares de anos. A gente não tem nem noção dos recursos que a humanidade já investiu em tentar achar respostas para essa pergunta. E, na verdade, tudo que a humanidade consegue dar para nós são teorias. Nós temos essa Parashat Bereshit, que em vez de ficar com teorias na mão, a Torá já conta como, entre aspas, surgiu o mundo. A Torá já conta a idade do mundo. A Torá já conta tudo sobre como nós chegamos nesse mundo que nós temos. Então, isso é um assunto muito importante para cada Yehudi, ou talvez para cada ser humano saber. O outro motivo por que nossa Parashat é tão importante, porque nossos sábios nos ensinam que quando a gente quer entender a natureza de alguma coisa no mundo, algum assunto no mundo, a gente vai procurar na Torá. A primeira vez que a Torá fala sobre aquele assunto, sobre aquele termo, e daí nós vamos entender com mais claridade o que significa aquele termo ou a natureza de assuntos. E a nossa Parashá fala sobre muita coisa na primeira vez, porque muita coisa só começou a acontecer depois de criar o mundo. Dois assuntos que a nossa Parashá trata pela primeira vez são separações e brigas. A nossa Parashá começa com 6 dias de criação. E cada dia da criação, no final do dia, a Torá resume com as palavras Vayar Elokim Kitov. Hashem viu que tudo que foi criado naquele dia é bom. Porém, no segundo dia, a Torá não fala Kitov. Pergunta nossos sábios, por que a Torá não fala Kitov? Por que no segundo dia a Torá não resume que Hashem criou era bom? E respondem nossos sábios porque, na verdade, a criação do segundo mundo era separação. Porque a criação no segundo dia, o que Hashem fez no segundo dia, ele separou entre as águas que ficaram aqui na terra e as águas celestiais, as águas que ficaram nos céus. Isso em si é um termo que não é agora para entrar e explicar toda a profundidade que tem por trás, mas assim que a Torá conta que Hashem separou entre as águas da terra e entre as águas celestiais. E por causa que no segundo dia aconteceu o primeiro separação, a Torá não falou que Tov, a Torá não falou que era bom, porque separação não é bom. Só que daqui vem nossos sábios, vem outros sábios e de repente levantam uma pergunta bem legítima. No primeiro dia, Hashem também fez separação, porque no primeiro dia a Torá diz que Hashem separou entre a luz e a escuridão. E mesmo assim, a Torá resume o primeiro dia contando Vayar Elokim Kitov, que Hashem viu que é bom. Então, aí perguntam nossos sábios, por que no primeiro dia a separação era bom e no segundo dia, de repente, a separação não era bom?
Para entender a resposta para isso, vamos continuar para outro assunto que também aconteceu na primeira vez em nossa Parashá, que é a primeira briga. A Torá conta sobre dois irmãos, Caim e Hevel, que brigaram. Todo mundo conhece como terminou essa briga, que um dia Caim levantou e matou Hevel. Só que aqui nossos sábios, nossos midrashim já perguntam sobre que brigaram. O Midrash traz algumas opiniões sobre o que houve a briga. Mas uma das coisas que o Midrash traz é incrível. O Midrash diz que eles brigaram sobre aonde vai estar o Beit HaMikdash, na parte de quem vai ser construído o Beit HaMikdash. Caim queria que o Beit HaMikdash seria construído na parte dele, e Hevel queria que o Beit HaMikdash seria construído na parte dele. Até que Caim resolveu resolver essa briga. Ele levantou e matou Hevel, e assim garantiu que Beit HaMikdash será construído na parte dele, porque não tinha nenhuma outra pessoa para herdar toda essa planeta. Então, com certeza, Beit HaMikdash vai cair na parte do Caim ou dos descendentes dele. Vocês acreditam que isso foi a briga? Dizem nossos sábios, olha a profundidade. Às vezes, pessoas começam a brigar por motivos a priori muito elevados. Só que eles são levados com a briga e eles esquecem os limites. Eles esquecem que se o assunto é tão elevado, talvez é mais elevado do que a briga. E aqui a gente volta para aquela questão que nós começamos, a diferença entre a separação do primeiro dia e do segundo dia. Dizem nossos sábios que no primeiro dia a separação era entre luz e escuridão. Duas coisas muito bem definidas. A luz e a escuridão. Aonde tem luz, escuridão não existe. São dois opostos definidos. No segundo dia, Hashem pegou águas a priori iguais. A água que ficou embaixo não era diferente da água de cima. E no segundo dia, Hashem separou entre duas águas que tinham a mesma natureza, tinham o mesmo objetivo. Quando temos que separar entre duas coisas que têm a mesma natureza, que têm o mesmo objetivo, aí já não dá para falar que tov mais. Isso foi o elo da primeira briga que aconteceu no mundo. Eles começaram brigando por um assunto muito nobre. Aonde será construído o Beit HaMikdash? Mas se os dois tinham a mesma intenção, se os dois começaram a brigar por causa desse motivo, é briga de águas, é separação de águas, são dois lados com o mesmo motivo, com o mesmo objetivo. O problema é que às vezes a gente fica tão empolgado, tão levado com nossa briga, que a gente começa a olhar essa separação como separação entre luz e escuridão. A gente começa a inventar teorias, a gente começa a fazer da nossa briga de luz e escuridão.
E isso é onde as pessoas erram. Brigas podem começar por motivos nobres, mas pode terminar sem a palavra kitov, porque não é bom. No final das contas, estamos separando entre duas pessoas, dois grupos que têm o mesmo objetivo. Tá certo, cada um faz o objetivo diferente, mas tem o mesmo objetivo. Somente quando nós temos a certeza absoluta que a separação é entre luz e escuridão, por exemplo, quando nós temos certeza absoluta, a Torá falou que uma coisa é proibida. Então, se alguém está fazendo uma coisa que a Torá absolutamente proíbe, aí não tem questão. Aí estamos separando entre luz e escuridão. Mas, no caso que outro tem o mesmo objetivo, no caso que o outro não está indo contra a Torá, no caso que o outro está praticando, está servindo a Hashem, só que de uma maneira diferente do que eu estou servindo a Hashem, talvez às vezes tem que separar. Talvez às vezes tem que ficar separado. Talvez às vezes nós temos nosso grupo e eles têm o grupo deles. Mas chamar isso de separação não é bom. Daqui nós aprendemos sobre a natureza das brigas e nós temos que ficar alertados que nossas separações, mesmo que temos um grupo assim ou um grupo assado, isso não significa que nós temos que ser separados por natureza. Nós temos que cuidar que, mesmo sendo grupos diferentes, não vamos perder o kitov da Torá. E sabendo sempre manter a conexão e a relação boa e o respeito um ao outro, nós vamos trazer o kitov, nós vamos trazer o nome de Hashem e a brachá de Hashem em tudo que a gente faz, mesmo sendo diferentes. Shabbat Shalom.